Que alegria hoje, dia de São Francisco Xavier, padroeiro universal das missões, juntamente com Santa Teresinha, de nós sermos enviados em missão. Já eu vou pegar o avião para essa grande aventura de uma nova fundação, dessa vez de uma segunda casa em Belém. É com grande alegria que saímos do retiro revigorados para poder lançar as sementes do Verbo no mundo e agora mais uma vez uma nova fundação. Que alegria poder perceber essa comunhão também entre igreja para que possamos juntos levar à frente a evangelização. E os carismas devem se ajudar uns aos outros para que a evangelização nunca pare, mas para que ela possa continuar até os confins da terra e até a eternidade. Obrigado por você que rezou por nós durante esse tempo de retiro, foi um tempo muito feliz. E agora a comunidade corre para levar a palavra àqueles que mais precisam. E hoje, nessa festa de São Francisco Xavier, pensamos esse coração ardoroso, zeloso, apaixonado pela evangelização, sedento de ir até aos confins da terra. Isaías 26, 1 a 6, nós nessa primeira semana do Advento vamos meditar com o profeta Isaías, então abra a sua palavra, Isaías 26, 1 a 6. Naquele dia cantar-se-á esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte para a nossa salvação. Ele nos deu um muro e antemuro. Abri as portas da cidade para que entre uma nação justa que observa a fidelidade. Está decidido, tu manterás a paz. Sim, a paz, porque a ti te foi confiada. Ponde a vossa confiança no Senhor para todo sempre, porque o Senhor é uma rocha eterna. Com efeito, ele abateu os habitantes das alturas, a cidade inacessível, ele fê-la vir abaixo até o solo, fê-la lamber o pó. Ela será pisada aos pés, pisá-la-ão os pés dos pobres e os passos dos fracos. Olha que bonita essa palavra de Isaías, que vai mostrar esse processo de conversão que acontece no tempo do Advento. O Senhor vem derrubar todas as montanhas do nosso orgulho, derrubar tudo isso por terra. E olha que bonito, está decidido, tu manterás a paz. Sim, a paz, porque a ti foi confiada. O tempo do Advento é o tempo de mantermos a paz, porque a paz nos é confiada. E a paz é outro nome de Jesus, de Yeshua, o Shalom do Pai, aquele que vem nos comunicar a paz. O Salmo 117, celebrai o Senhor porque Ele é bom, porque é eterno o seu amor, Ele é para sempre. É melhor abrigar-se no Senhor do que pôr a confiança no homem. É melhor abrigar-se no Senhor do que pôr a confiança nos nobres. Abri-me as portas da justiça, vou entrar celebrando ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos por ela entrarão. Eu te celebro porque me ouvistes e fostes a minha salvação. Ah, Senhor, dá-nos a salvação. Dá-nos a vitória, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do nosso Deus, nós vos abençoamos. Ele é Deus, Ele nos ilumina. O tempo do Advento é um tempo de iluminação. É um tempo de salvação. Ele é Deus, Ele nos ilumina. E é muito bonito perceber como essa luz vem, não de uma forma ofuscante nem acusadora, mas como uma luz que vai se levantando para iluminar o nosso coração. Então, os missionários são aqueles que guardam a paz, que levam a paz ao mundo, mas os missionários são aqueles também que se deixam iluminar para poder se tornar luz para o mundo. E continuamos com essa proclamação do Evangelho de São Mateus, Mateus 7, de 21, 24 a 27, você pode ler essa passagem. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra daquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Muito importante essa construção da casa na rocha sólida, que é o verbo, que é a palavra. E a nossa vida, quando ela está enraizada nessa solidez da palavra, vão vir ventos, vão vir tempestades, mas ela não cai. Ela está solidamente enraizada na rocha que é o próprio Cristo. Como leitura patrística, hoje a igreja nos dá essas cartas a Santo Inácio de Loyola, então o fundador, e que São Francisco Xavier lhe escreve. São Francisco Xavier foi cofundador da Ordem dos Jesuítas, então eles trocam cartas com o fundador. E ele diz assim: ai de mim se eu não evangelizar. Percorremos as cidades, as aldeias dos neófitos que receberam os sacramentos cristãos há poucos anos. Esta região não é cultivada porque é muito estéril e pobre. Os cristãos indígenas, por falta de sacerdotes, nada sabem a não ser que são cristãos. Não há ninguém que celebre para eles as funções sagradas. Ninguém lhes ensina o símbolo, o Pai Nosso, a Ave Maria e os mandamentos da lei de Deus. Desde que aqui cheguei, não parei um instante, visitando com frequência as aldeias, lavando nas águas sagradas os meninos não batizados. Purifiquei grandíssimo número de crianças que, como se diz, não sabem absolutamente distinguir a direita da esquerda. Estas crianças não me permitem recitar o ofício divino, nem comer, nem dormir, nem enquanto eu não lhes ensinasse alguma oração. Assim, comecei a perceber que é delas o reino de Deus. À vista disso, como não podia sem culpa recusar pedido tão santo, começando pelo testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinava-lhes o símbolo dos apóstolos, o Pai Nosso, a Ave Maria, e observei que são muito inteligentes. Se houvesse quem os instruísse nos preceitos cristãos, não duvido que seriam excelentes cristãos. Nestas paragens, são muitíssimos aqueles que não se tornam cristãos, simplesmente por falta de quem os faça tais. Meu Deus, que dor no coração de vermos que por falta de missionários não há pessoas que encontram o amor de Deus, encontram a palavra de Deus. Veio-me muitas vezes ao pensamento de ir pelas academias da Europa, particularmente a de Paris, e por toda a parte gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, clamando: oh, como é enorme o número dos excluídos do céu, e por vossa culpa se precipitam nos infernos. Quem dera que se dedicassem a esta obra com o mesmo interesse com que se dedicam às letras, para que pudessem prestar contas a Deus da ciência e dos talentos recebidos. Na verdade, muitos deles, impressionados por esta ideia, entregando-se à meditação da realidade divina, talvez estivessem mais preparados para ouvir o que Deus diria deles. Abandonando as cobiças e os interesses humanos, se fizessem atentos a um aceno ou à vontade de Deus, de certo diriam no coração: aqui estou, Senhor, que devo fazer? Envia-me para onde for do teu agrado, até mesmo para a Índia. Que bonito é São Francisco Xavier, que vai dar como esse grito sacudido todos aqueles que estão fazendo grandes estudos, mas que finalmente não se importam mais com a evangelização. Porque todos nós estudamos para quê? Para anunciar. Estudamos para ir até os confins da terra para podermos anunciar. Então, São Francisco nasceu na Espanha no dia 7 de abril de 1506, sofreu uma guerra onde aprendeu a nobreza e a valentia e aos 18 anos foi estudar para Paris, onde se tornou doutor e professor. Ele era muito vaidoso e ambicioso, buscava glória para si até encontrar Santo Inácio de Loyola. E fez com ele uma grande amizade. E foi essa grande amizade que salvou o seu coração e disse: o que adianta, Francisco, ganhar o mundo inteiro se perderes a tua alma? Então, ele, com a intercessão de Inácio, com a sua formação, o coração de Francisco foi cedendo ao amor de Jesus até entrar num verdadeiro processo de conversão. E o resultado se vê. Ele se tornou o cofundador da comunidade, da Companhia de Jesus. Já como padre empenhado no caminho da santidade, São Francisco Xavier foi designado para ir para o Oriente por Santo Inácio. E na Índia fez um enorme trabalho de evangelização, abrangendo todas as idades e todas as classes.
e logo foi enviado para o Japão. Submeteu-se a aprender a língua e os seus costumes a fim de anunciar um Cristo encarnado. Ambicionando a China para Cristo, pôs-se a caminho, mas em uma ilha à sua frente veio a falecer por causa da febre e do cansaço. Então imaginem esse homem no século XVI, apaixonado pela salvação dos homens. E esse grande santo missionário vai para o céu aos 46 anos de idade e percorreu enormes distâncias para anunciar o Evangelho. E as suas viagens fazem com que o percurso que ele percorreu é de 3 vezes a volta ao mundo. Imagina, naquele tempo, essa força, essa coragem para anunciar no mundo inteiro. E que bonito! São Francisco Xavier, é apenas 10 anos de apostolado, tornou-se copadroeiro universal das missões com Santa Teresinha, do Menino Jesus. Impressionante o fogo, o ardor que a palavra de Deus pode pôr no nosso coração. Vamos continuar o retiro que fazemos com nossa Fratelli Tutti, essa nova encíclica do Papa, que vamos fazer como esse grande retiro de Advento, nos preparando para o Natal. No número 32, o Papa vai dizer que a tempestade revela a vulnerabilidade. Que forte essa palavra. E ele vai falar dessa pandemia do Covid que veio revelar todas as nossas vulnerabilidades. No número 33, olha a frase forte do Papa. Empaturramo-nos de conexões, mas perdemos o gosto da fraternidade. Todo mundo conectado, mas você é irmão de quem verdadeiramente? Alimentamos-nos com sonhos de esplendor e grandeza, e acabamos por comer distração, fechamento e solidão. Empanturramo-nos de conexões, mas perdemos o gosto da fraternidade. No número 34, ele diz, atenção, porque é como se a natureza nos falasse, a própria realidade geme e se rebela. Então, é como que a natureza que vem despertar o coração do homem. E no número 35, o Papa exorta a querermos uma nova forma de viver. Não esqueçamos os idosos que morrem por falta de respiradores, como em parte de todos os sistemas de saúde que foram sendo desmantelados ao longo dos anos. Mas tenhamos todo esse sofrimento, demos um novo salto para uma nova forma de viver e descobramos assim que precisamos e somos devedores uns dos outros, para que a humanidade renasça com todos os rostos e com as mãos de todas as vozes, livres de todas as fronteiras que criamos. No número 36, o Papa vai nos exortar a recuperar a paixão compartilhada por uma comunidade de pertença e de solidariedade. Muitos estão à mercê da angústia e do vazio, mas nós temos que ter de novo esse desejo de pertencer a uma comunidade de pertença e de solidariedade. Não podemos mais viver o salve-se quem puder. No número 37, o Papa vai falar dos emigrantes. E ele vai dizer, temos medo de acolher os imigrantes, mas os imigrantes primeiro deviam ter o direito de não emigrar, já nas suas próprias terras, ter o direito de viver com dignidade. Mas quando não acolhemos os imigrantes, nos fechamos às novas culturas. Então, o Papa diz que é inaceitável que cristãos tenham essa mentalidade de fechamento e de medo face aos outros irmãos. No número 40, é preciso encontrar esse justo equilíbrio entre proteger os direitos dos cidadãos daquele país, mas também o dever da garantia da assistência aos emigrantes. Devemos nos abrir àqueles que emigram porque estão fugindo de guerras, estão fugindo de perseguições, estão fugindo de tantos sofrimentos e nós devemos ser capazes de viver esse duplo equilíbrio. Cuidar dos de dentro, mas acolher também os de fora. No número 41, o Papa diz, é normal que tenhamos medo face ao novo, face àquela cultura que é diferente da nossa. Mas o Papa alerta, uma pessoa e um povo só são fecundos se souberem criativamente integrar no seu seio a abertura aos outros. Meu Deus, a tua fecundidade depende da tua abertura aos outros.
E o Papa vai nos alertar depois no novo capítulo sobre a ilusão da comunicação. Esvai-se muitas vezes o respeito pelo outro, esvai-se, apago o outro das minhas comunicações, afasto da minha vida para que ele não me invada e eu não respeito a pessoa. Temos tantos meios de comunicação e no número 43 o Papa vai alertar, cuidado, porque eles podem nos expor ao risco da dependência, do isolamento e da perda progressiva do contato com a realidade concreta, dificultando o desenvolvimento de relações interpessoais autênticas. E o Papa tem uma expressão tão bonita: fazem falta gestos físicos, expressões do rosto, silêncios, linguagem corpórea e até o perfume, o tremor das mãos, o rubor, a transpiração, porque tudo isso faz parte da comunicação humana. E ele alerta: comunicamos muito, mas será que construímos o nós? E no 44, o Papa vai falar da agressividade despudorada. Atenção, porque vivemos uma cultura em que tudo é permitido, em que se defende o isolamento consumista e acomodado e as pessoas se vinculam de maneira obsessiva e constante. E isso vai fazer efervescer nelas novas formas insólitas de agressividade, com insultos, impropérios, difamações, afrontas verbais que chegam a destroçar a figura do outro, em um desregramento tal que, se existisse um contato pessoal, acabaríamos por nos destruir todos mutuamente. A agressividade social encontra-se no espaço da ampliação incomparável nos dispositivos móveis e nos computadores. Então, cuidado com essa nova cultura da agressividade e faz com que se perca todo o respeito pelas pessoas. E o Papa diz, nos meios de comunicação católicos também é possível acontecerem esses ultrapassarem os limites, tolerando-se a difamação, a calúnia e parecendo excluir qualquer ética e respeito pela fama alheia. Qual é a contribuição que isso pode dar para a fraternidade que o Pai comum nos propõe? Então, meditemos sobre toda essa reflexão do Santo Padre para criarmos uma sociedade mais justa, mais autêntica e ponhamos todos os meios de comunicação a serviço da nova evangelização, para percorrer não só 3 vezes o mundo inteiro como São Francisco Xavier, mas todas as vezes que forem necessárias, para que todos tenham a vida e a vida em abundância. E que todos guardemos a paz. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.